pessoas nessas condições, elas acham que a única forma de elas terem acesso às coisas era fazendo dívidas, né? É como se você estivesse sempre focando naquilo que tu quer ter e nunca focando naquela estrutura que tu quer ser. E ela vive antecipando o prazer que não pode pagar. Se eu antecipo muito prazer que eu não posso pagar, eu me endivido. E os pobres, eles tendem a transformar muitos desejos em necessidades. E que isso só amplifica o quão pobres eles vão se tornar e se manter. Fortalece ele entrar dentro desse ciclo da escassez. Cultura tem um ponto muito importante na forma com que você vai gastar o seu dinheiro. Quanto na hora de tomar as suas decisões com o seu dinheiro, tu não está só focando no que é urgente. Ah, mas é que agora eu tenho que pagar tal coisa. E aí, o que seria prioritário, tu nem lembra que existe. Como que eu vou ganhar o dinheiro para que eu utilize ele a meu favor? Isso vai depender da... Você já parou para pensar como que tu gasta teu dinheiro e por que tu gasta o teu dinheiro do jeito que tu gasta? Hoje em dia a gente já tem muitos estudos, né, distinguindo assim tanto a alocação do dinheiro, onde que ricos e pobres gastam o seu dinheiro, quanto comportamento, né? Como que os ricos se comportam frente ao dinheiro e como que os pobres se comportam frente ao dinheiro. E por que que isso importa, né? Por que que a gente tem que refletir sobre isso? Porque isso nos gera uma compreensão para que a gente possa identificar onde que eu estou. Porque em muitos casos pode ser que eu tenha uma condição financeira que me permita não estar, e quando eu falo rico e pobre, eu falo numa condição subjetiva, né? Eu não tô falando rico, tem tantos mil na conta e tal, pobre tem tanto. Não, eu tô falando numa perspectiva subjetiva de ser rico e ser pobre. Será que você não está numa condição que você tem dinheiro, mas ainda assim você é pobre porque você emprega comportamentos que fazem com que você esteja numa condição de escassez, que fazem com que você não tenha uma boa qualidade de vida, não tenha segurança, não tenha liberdade? Então, entender esses comportamentos e entender estas alocações vai nos ajudar para olhar e dizer assim, poxa vida, fazer um diagnóstico, né? Olha só, eu me encontro nessa condição. E embora eu possa estar ganhando bem, eu me comporto como se não ganhasse. E eu me comporto como se não, como se eu estivesse matando um leão por dia, porque eu construo esta condição. Então tá na hora de mudar. E aí é exatamente isso que a gente vai falar nesse podcast, né? A gente vai entender como que seria esse comportamento com o dinheiro de rico e pobre, isso lá no final, que é bem esclarecedor. O que que significa gastar como rico, né? Ou seja, em 52 países, teve uma pesquisa muito interessante que abarcou 52 países, foram mais de 50.000 pessoas entrevistadas, né, pesquisadas, para entender, se eu fosse rico, onde é que eu gastaria meu dinheiro? E aí é uma discussão bem interessante que a gente vai trazer aqui. Depois, onde que existe a alocação desse recurso, né, efetivo, assim, onde que eu vou gastar mesmo esse recurso, um estudo longitudinal, e nós vamos concluir com um estudo que discute comportamento. Então a gente vai primeiro olhar do ponto de vista prático a alocação, onde que eu coloco esse dinheiro, e depois nós vamos para o ponto de vista comportamental, como que é o comportamento de rico e pobre, e é aí que eu acho que é a parte mais importante no sentido de que você consegue olhar para isso, se diagnosticar e entender, poxa, eu preciso mudar esses comportamentos caso eu queira sair da condição em que eu estou, né, e ter uma vida melhor. Sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio número 132 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tem muito, mas muito conteúdo aqui que eu, hoje em dia, depois de 132 episódios, tenho total segurança de dizer, né? Se você acompanhar o podcast, se você escutar os podcasts, sem dúvida nenhuma vai causar grandes transformações na tua vida. Eu já recebi inúmeros depoimentos das pessoas dizendo que só pelo feedback, só pelo podcast, já conseguiram mudar comportamento, já conseguiram mudar a sua situação, já conseguem fazer reserva, já não estão naquele emaranhado todo de dívida e já conseguem viver melhor. Então desfruta desse conteúdo, assim, aproveita realmente um conteúdo que poderia facilmente ser cobrado. Eu
dedico tempo e esforço para entregar um conteúdo de qualidade, não é um copia e cola, não é um conteúdo de qualquer livro que a gente acha por aí, né, são artigos científicos publicados no mundo inteiro, nas melhores revistas do mundo, que eu trago aqui 2 vezes por semana para que a gente possa discutir. Então aproveita esse conteúdo que tá aí de graça, acessível a todos, e que é a minha forma de retribuir, né, todo o meu processo educacional, graduação, mestrado, doutorado, e de alguma forma gerar um impacto positivo na vida das pessoas, principalmente daqueles que não teriam acesso a esse tipo de informação. Então, desfrutem do que temos por aí. Quem quer ir além disso, né, aí eu convido para entrar para a formação em finanças comportamentais, tem um link na descrição do vídeo, tem o primeiro link, né, na descrição, já falando da formação, é só tu entrar ali, tem todas as informações. Nós estamos aí caminhando para a abertura da segunda turma da formação, que é também um mergulho profundo, assim, queria eu há 14, 15 anos atrás, quando comecei a estudar finanças comportamentais, ter a oportunidade de acessar um conteúdo desses, que também depois de ter tido a primeira turma e todos os feedbacks, eu falo com a maior segurança, você não vai encontrar um conteúdo neste formato, desse jeito, assim, com tanta profundidade, com tanta aplicabilidade prática, né, é tão fácil por aí. Então, te convido a conhecer, te convido a fazer parte da formação, que vai te ajudar muito nesse processo de entender comportamento, entender processo de tomada de decisão e melhorar a tua relação com o dinheiro e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Enfim, sem mais delongas, né, vamos aí entender, onde que rico e pobre colocam o seu dinheiro, como que eles gastam e como que eles se comportam. Para começar, eu quero ser bem prática, tá? Eu quero fazer um exercício. Eu quero que você pense na seguinte condição, e eu quero que você entre dentro do exercício junto comigo. Eu quero que tu pense na seguinte condição: você tá vivendo a tua vida normal, tem tuas contas, tem isso, tem aquilo. E, assim, sem ter expectativas antes disso, né, ou seja, tu não tá esperando esse dinheiro, você ganha R$1.000, tá? Então, caiu aí R$1.000 na tua mão. E você está numa seguinte condição, há muito tempo tu tá querendo trocar de telefone, teu telefone tá com a tela quebrada, e já faz, né, algum tempo que você olha pra ele e você pensa assim, tipo: "Eu preciso trocar esse meu telefone". E paralelamente, né, com essa necessidade de trocar o telefone, que já não tá mais te atendendo, tá difícil de conseguir conversar com as pessoas, enfim, não tá bom ali o touch na tela quebrada, você também pensa, o seguinte, você tem uma outra condição, você estabeleceu um compromisso com você mesmo de montar uma reserva de emergência de 24.000 no ano, ou seja, R$2.000 por mês. Então você tem agora R$1.000 para que você possa fazer o que você quiser. O que você faria com esses R$1.000 dentro dessa condição, dentro dessas condições que eu apresentei? Essa é a situação atual, né? Um telefone quebrado, uma necessidade de reserva, qual seria a tua decisão de como gastar este dinheiro? Quero que você dê pause aí no vídeo e coloque nos comentários qual seria o teu comportamento com esses R$1.000 extras que entrou, diante dessa condição que eu apresentei. Tempo! 1, 2, 3. Colocar um temporizadorzinho aqui, né, aquele clique. Enfim, dá pause aí depois e escreve. Por que eu comecei com esse exemplo, né? Porque quantas vezes na nossa vida não acontece exatamente isso? A gente tem um objetivo, a gente sabe que tem aquele objetivo, porque já foi definido, já foi pré-estabelecido, nós temos aquele compromisso, né, feito, então aquilo ali tá determinado. E surge um dinheiro novo, e a gente acaba sendo negligente com o uso desse dinheiro. O Richard Thaler diz que isso é um erro muito comum, né, que a depender do enquadramento, e o enquadramento foi uma teoria que o Richard Thaler desenvolveu junto com o Daniel Kahneman, a depender do enquadramento, a gente vai usar melhor ou pior esse dinheiro, né. E, nesse caso, o enquadramento vem de ganhar este dinheiro de uma forma inesperada.
Se soma a isso a contabilidade mental, que é a base da teoria do Richard Thaler, que diz que se o dinheiro é um dinheiro imprevisível, nós temos uma tendência de gastar ele com menor racionalidade. E aí o que acontece é que a tendência maior nessa condição que eu apresentei, um telefone quebrado, com já dificuldade de mexer, e um pré-compromisso estabelecido de reserva, que muitas pessoas acabem optando dentre essas duas condições, né, ou comprar o telefone ou aportar na reserva, acabem querendo comprar o telefone. É muito normal que isso aconteça. E se você não viu, mas convido a ver, o episódio passado eu expliquei por que isso acontece, né? Frente ao entendimento de como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele vai fazer, vai ter toda uma dinâmica que vai potencializar esse erro de ter um desejo muito grande e realmente acabar querendo comprar o telefone, porque existe ali todo um convencimento do inconsciente, do emocional, convencendo que aquilo ali seria o caminho mais racional. Só que se eu fosse pelo outro lado, né, da reserva, eu conseguiria antecipar o alcance de um objetivo, o que me daria mais segurança e o que me permitiria ter mais liberdade no futuro. Se nós olharmos esse padrão de comportamento, a gente já pode aqui sinalizar um primeiro insight. Pobres tendem a comprar o telefone. Ricos tendem a investir esse dinheiro e antecipar a meta de reserva de emergência. Por que que isso acontece? E aí, se tu deu a resposta de comprar o telefone, que obviamente depois que se tu já me acompanha aqui há um bom tempo, tu também vai estar enviesado e vai ir pela reserva, mas se tu comprou, foi o primeiro pensamento automático que veio na tua cabeça é trocar o telefone, afinal de contas tá quebrado. Como é que eu vou mexer no telefone que tá quebrado, né? Tá quebrado, então eu preciso de um telefone novo. Se você deu essa resposta, vamos aprofundando mais essa compreensão. E se você deu a outra resposta, também temos, a partir de agora, compreensões mais profundas sobre essa sua resposta que vão te ajudar ao longo do tempo a torná-la ela ainda mais assertiva, que é a gente reconhecer como que os riscos gastam dinheiro, né? Então, entender onde que vai ser a alocação desse recurso e depois nos aprofundarmos exatamente nessa questão comportamental. Nós vamos separar o episódio nesses dois grandes grupos, alocação e comportamento. Começando pela alocação, teve um estudo que eu já mencionei para vocês no início, que foi feito em 52 países, ou seja, muito extenso o estudo, e eu acho muito legal quando a gente consegue estudos super extensos assim, em que eles pesquisaram mais de 50 mil pessoas, para ser exata, 51.529 participantes. É muita coisa, né? E eles partiam da seguinte pergunta: o que você faria com dinheiro se fosse rico, tá? O que você faria com dinheiro se fosse rico? Essa era a pergunta. E eles apresentaram 12 características que as pessoas elas poderiam escolher. Sim, não ou talvez, na hora de alocar esse recurso. Então, a pergunta base é: onde você alocaria seu recurso? Responda sim, não ou talvez para as 12 alternativas seguintes. Quais eram essas 12 alternativas seguintes? 1. Coisas caras que mostram o quão bem-sucedido eu sou. 2. Tenta fazer esse exercício aí você também, tá? Eu fiz, e eu marquei exatamente, e depois tu vai entender a dinâmica e a caracterização e onde que tu vai te enquadrar. Eu marquei, e depois até vou fazer o diagnóstico meu aqui junto com vocês. Que o diagnóstico final eu não fiz, então vai ficar ainda mais interessante. Vamos lá. 1. E aí tu vai anotando no papel um númerozinho, sabe? 1, 2, 3, 4, os que tu olha e diz assim: eu gastaria dinheiro com isso se eu fosse rico. 1. Coisas caras que mostram o quão bem-sucedido sou. 2. Guardar para tempos difíceis, fazer reserva e economia. 3. Festas grandes e caras. Gastaria com convívio social, nessa dinâmica de festas, né? 4. Doaria para pessoas pobres. 5. Investiria em negócios para ganhar mais. 6.
doaria para desenvolvimento de ciência, educação e arte. 7. Obter poder político, gastaria para obter poder político. 8. Viajar, conhecer novas culturas, artes ou natureza. 9. Doaria para a preservação da natureza e dos animais. 10. Doaria para esporte. 11. Doaria para instituições religiosas. 12. Doaria para hospitais e organizações de saúde. Quais foram os números que você guardaria, para onde você alocaria esse teu recurso? Dessas 12 alternativas que eu disse, qual deles você gastaria seu dinheiro? Dando a minha resposta, né, que eu dei, e aí agora eu vou fazer o diagnóstico meu junto com vocês, porque eu não tinha feito ainda. Primeiro, eu guardaria para tempos difíceis, acho que segurança financeira é a base e o pilar de tudo. Depois, eu investiria para os meus negócios crescerem, ou seja, para que eu tivesse mais capital, mais segurança, mais liberdade. Depois, eu doaria para o desenvolvimento de ciência e educação, o que me parece meio óbvio para quem me acompanha, né? Eu valorizo muito a ciência, eu acho que educação é a única maneira que nós temos de mudar as pessoas, e não só a educação do ponto de vista técnico, mas mudança de atitude, mudança de valores. Vejo um mundo cada vez menos valorizando as coisas que eu julgo importante. Então, eu investiria nesse tipo de coisa. E, por fim, viagens, cultura, arte, natureza. Que, assim, eu não sou uma pessoa muito de querer viajar, mas dentre as outras opções é para onde eu destinaria meu recurso. Então, essas foram as minhas 4 respostas. E exatamente nesta ordem hierárquica. Guardar dinheiro, né? Então, investir para a segurança, investir em negócio, doaria para ciência e educação e faria viagens. Essa seria a minha forma de gastar. O que isso significa? Aí o que o estudo fez? Ele pegou esses 12 categorias nesses 52 países, e dentre essas quase 52 mil pessoas, né, 51.500, e ele subdividiu em 2 fatores, tá? O primeiro fator, ele vai alocar as pessoas em pessoas com ego ou altruístas. A pessoa com ego é aquela de que ela vai buscar o seu sucesso, né, o seu reconhecimento pessoal, ela vai buscar gastar dinheiro para aumentar a posição de status social dela, para ela se sentir poderosa, para ela se sentir bem. No artigo ele até coloca autoengrandecimento, é essa palavra que ele utiliza, né? Então, é quando eu vou olhar o sucesso, e esse sucesso eles são visíveis e reconhecidos socialmente. Então, quem vai gastar mais dinheiro nesta categoria vai ter mais essa posição, né? Vai ter mais essa coisa de olhar e querer se aparecer, entre aspas, para os outros. Altruístas são aquelas pessoas que elas vão dar maior valor ao cuidado para os outros e não para si mesmo. Então, o ego vai centralizar na pessoa, em como que eu me posicione, como as outras pessoas me veem, e os altruístas vão se preocupar muito com a doação aos outros, tá? Então, esse é o primeiro fator. Se eu vou alocar mais meu dinheiro no ego ou no altruísmo. E o segundo fator é se eu vou alocar mais em conservadorismo ou hedonismo, né? O conservadorismo aqui caracterizado por valores tradicionais, religião, coletivismo, conservadorismo, e o hedonismo mais por experiências prazerosas, liberdade, bem-estar. Então, mais nessa construção, entendendo que os conceitos que ele traz aqui no artigo não são necessariamente o conceito formal de hedonismo, o conceito formal de conservadorismo. A visão dele de conservadorismo são essas questões de priorizar, né, valores tradicionais, religiões, e o hedonismo é experiências prazerosas, liberdade, bem-estar. Agora vamos entender onde que nós entramos aqui, tá? Eu vou pegar um marca-texto para que eu consiga fazer o meu diagnóstico junto com você. Eu respondi 2, guardar dinheiro para os dias difíceis, 5, investir em negócios, 6, doar para ciência e 8 para viagens. Aí quando ele foi fazendo essas caracterizações nesses fatores, ele foi colocando, né, em ordem hierárquica quais eram os gastos mais representativos em cada um dos fatores.
Então eu vou primeiro falar quais eram os gastos mais representativos e aí identificando os meus. Então, pessoas com ego, tá? Que no fator 1, entre ego e altruísmo, vão mais pro lado do ego. Esse auto-engrandecimento. Onde é que elas gastam? Gastam em 1, coisas caras que mostrem que são bem-sucedidas. Gastam em 3, fazer festas. Gastam em 7, obter poder político. E gastam em 5, investir dinheiro para crescer os seus negócios. Esse 5 é quase não significativo, mas aqui está. E eu estou aqui, né, no 5. Então, um dos lugares que eu gastaria dinheiro era no 5, investir em negócios para ganhar mais dinheiro. Então, no ego eu pontuei apenas uma e na última, porque está em ordem hierárquica. Então, essa última quase não tem importância. Então, eu tô aqui, mas não tô aqui, né? Quase isso. Altruísmo, 12. Hospitais e saúde. 9. Doaria para preservação da natureza. E 10 doaria para esporte. Eu não tô nenhum deles, né? Não que eu não acho importante isso, mas a gente tem que ter clareza do que é nossas prioridades, né? E minha prioridade seria doação para educação, ciência, e não para outras coisas, embora dou muita importância para esporte, acho que esporte é uma coisa importantíssima, enfim, mas a gente tendo essa clareza, né, de nível hierárquico do que tu te importa de verdade. Acho que esse processo de autoconhecimento, ele é muito interessante, assim, o que realmente eu dou mais valor, né, e entre investir em ciências e educação e investir em esporte, eu acho que eu investiria em ciência e educação. Então aqui a gente já consegue ter um primeiro entendimento. Eu não marquei nenhum em altruísmo e marquei um em ego no último. Então eu tô mais pra ego do que altruísta, tá? Ai, Jéssica, que feio. Autoconhecimento é isso, nem sempre a gente vai se deparar com uma coisa que a gente acha que é socialmente maravilhosa, sabe? E esse é a grande questão de nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento e nós sermos sinceros com nós mesmos. Muitas vezes a gente quer simplesmente agradar o outro dizendo, eu me importo com isso, eu não me importo com aquilo. E no fim não é a tua essência de verdade, sabe? Tu tem que ser sincero com a tua essência, porque se tu for sincero com a tua essência, tu também consegue, dentro da tua essência, ajudar mais. Eu, por exemplo, ao me dedicar com ciência e educação, eu acho que eu ajudo muito, é o que eu faço aqui no podcast. Como eu disse no episódio passado, ou nesse, nem sei mais, poderia ser cobrado esse conteúdo, e eu não cobro, por quê? Porque eu acho que permite acesso à informação, a um conteúdo que boa parte das pessoas não teriam acesso. Já é um investimento em ciência e educação. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, tá? Olhando para os países, quais são os países que pontuaram mais em ego e quais são os países que pontuaram mais em altruísmo? Quem pontuou mais em ego foram países como Japão, Coreia do Sul, China, Alemanha, Canadá, Reino Unido e Singapura. A justificativa é que, por exemplo, a gente vê aqui países que a gente olha e diz, nossa, esse país focando nesse engrandecimento não faz muito sentido. Tipo, o Japão, né? China, já que seria um país que não seria capitalista e por vezes as pessoas julgam que isso seria mais altruísta, e é um julgamento, como a gente pode ver aqui, muitas vezes equivocado. O que acontece é que esses países foram mais alocados nessa construção de ego. E a justificativa que eles deram no estudo é que essas formas, né, de pensar, ela está muito atrelada também com a pressão que eles acabam tendo que exercer e um ponto bem importante que eles destacam, baixa percepção de autoestima. Então, a baixa percepção de autoestima pode fazer com que as pessoas queiram centrar muito seus gastos em o que é o fator principal desse aqui, gastar com coisas caras. E como eu disse, né, eu, por exemplo, não dou muito a bola pra gastar com coisa cara. Mas ainda assim, eu pontuei mais no ego do que no altruísmo. No altruísmo, né, quais são os países? Nigéria, Quênia, África do Sul, Argentina, Peru, Venezuela e Brasil. Olha que interessante. Brasil ficou mais no altruísmo. E o que eles justificaram eu achei muito interessante, que é justamente por esta necessidade, por vezes, de criar uma imagem moral, uma imagem de estabilidade social.
Então as pessoas dizem que gastariam dinheiro com isso, se houvesse dinheiro, talvez não porque elas estejam sendo sinceras, mas porque elas querem manter essa visão de que, olha, eu tenho uma imagem moral, eu tenho uma preocupação social. Então, eu achei interessante que o estudo trouxe também essa reflexão. E aí, já te enquadre aí, né? Só recapitulando, ego ficou 1, 3, 7, 5, altruísmo 12, 9, 10. Eu vou colocar na descrição do vídeo esses 12 itens, que daí tu consegue mais facilmente te localizar, tá? Então ficou nessa característica. O segundo fator entra em conservadorismo e hedonismo. Então, conservadorismo, essa questão de valores tradicionais, religiosos, coletivos. Quais foram os principais categorizados nesse fator conservadorismo? O 11, que é doação para instituição religiosa, o 10, que é doação para esporte, e o 2, que é guardar dinheiro. Eu entro nesse 2. Também é o último dentro do conservadorismo. Hedonismo, 8, viagens, é o primeiro. E 9, doaria para preservação da natureza e animais. Então, eu entraria aqui mais pro hedonismo do que pro conservadorismo, porque eu coloquei, né, viagens dentro da minha estrutura, só que minha primeira hierarquia é guardar. Então, meio que eu fico meio que no meio do termo, assim, né, entre conservadorismo e hedonismo e ego. Então, essas são mais ou menos como eu fui me enquadrando. O que significa isso? Conservador, então, como eu já disse, são países mais tradicionais, e para te ver, né, a principal alocação dos recursos de países muito tradicionais e muito focados em religião, por exemplo, é justamente doação para religião, instituição de religião, é o primeiro dentro desse fator, e eles sempre vão ter esse ar de coisas tradicionais, de conservador, não necessariamente conservador, meu Deus, inflexível, mas conservador no sentido de querer manter costumes. Acho que o conceito de conservadorismo, ele também é muito distorcido. As pessoas acham que conservador é aquele que não aceita mudanças e tal. Não, pelo contrário. O conservador aceita mudanças, só que ele não aceita mudanças abruptas. Tipo, tu tem que aceitar isso aqui de goela abaixo. O conservadorismo, ele vai ter um entendimento de que os processos, eles têm que mudar ao longo do tempo, mas isso tem que ser consistente e gradual, que eu não posso fazer um 360, tá? Quais são os países que foram alocados nesse fator? Nigéria, Quênia, África do Sul, Indonésia, Tailândia e Filipinas. Hedonismo: Dinamarca, Suécia, Finlândia, França, Suíça e Países Baixos. Uma coisa importante do hedonismo é que ele não significa, e ele diz isso bem claro no artigo, não significa irresponsabilidade com o dinheiro, né? Pode estar relacionado com bem-estar, sustentabilidade, como o fato de investir em viagens e doar para a natureza, para os animais. Então, é flexibilidade, assim, maior do que no conservadorismo. O hedonismo aqui não quer dizer priorizar simplesmente prazer imediato, tá? E aí esse estudo nos dá esse belo dessa estrutura de como cada um escolheria onde gastar dinheiro se fosse rico. O que eu acho interessante, além de, obviamente, a gente ir se identificando com uma característica ou outra, acho que esses diagnósticos, eles sempre nos ajudam a se entender. Nossa, então eu sou assim, eu sou assado, né? Aqui eu tenho mais, no primeiro fator, mais ego do que altruísmo. No conservadorismo e hedonismo, eu tô no primeiro do hedonismo, mas eu também tô no conservadorismo. Então, acho que essas coisas vão fazendo com que a gente desenvolva autoconhecimento. Mas para além do autoconhecimento, uma coisa que eu julgo que é muito interessante é nós percebermos mudanças culturais. Não é porque eu e uma pessoa que mora nos Estados Unidos, uma pessoa que mora no Japão, temos a mesma condição do ponto de vista absoluto, que nós vamos gastar o dinheiro da mesma forma, colocando esse carimbo, né? Sou rico, como que eu gasto meu dinheiro? Que foi exatamente o que eles fizeram. Porque o que eles dizem e o que eles conseguem comprovar nesse artigo é que cultura tem um ponto muito importante na forma com que você vai gastar o seu dinheiro. E aí fortalece mais uma vez o que eu já falei inúmeras vezes aqui no podcast, né? Tem coisas que
tu vai gastar o teu dinheiro e que não necessariamente sejam coisas indispensáveis pra você, mas é porque no ambiente que você vive aquilo ali virou tão padrão que você realmente age daquela maneira sem nem questionar os teus próprios valores. Então eu acho que isso é muito interessante de nós refletirmos, assim, que ser rico não significa a mesma coisa em todos os lugares. A depender do lugar, a depender da cultura que tu está, a depender das circunstâncias que você está, o teu gasto desse dinheiro, né, ou tua alocação desse recurso vai ser diferente. Isso exige, então, de nós autoconhecimento. Como que eu vou usar o dinheiro a meu favor, caso, né, eu vá tendo essa ascensão na minha vida, como que eu vou ganhar o dinheiro a meu favor, para que efetivamente eu seja feliz, né, para que eu efetivamente utilize ele a meu favor. Então, isso vai depender da cultura e de onde tu está inserido. E ter esse olhar, onde eu estou inserido, o quanto onde eu estou inserido influencia a forma que eu lido com o meu dinheiro, tu consegue sair do piloto automático e agir com um pouco mais de racionalidade. Partindo deste estudo, a gente compreende e vai para um outro estudo que foi feito na Rússia. Claro que a Rússia tem uma cultura muito diferente da nossa, então pode haver aí distinções, mas eu achei interessante porque é um estudo longo e, como eu já disse, eu gosto de estudos longos, eu acho que eles nos dão maior robustez, né? É um estudo de 2000 que acompanhou dados de 2000 a 2017. Então, um estudo bem longo aí de 17 anos. A instituição que fez este estudo é como se fosse o IBGE aqui no Brasil, sabe? Então, realmente, a coleta de dados ela é muito grande, tem muita informação. O que eles conseguiram comprovar, né, nesses 17 anos, comparando a alocação de recursos de rico e de pobre? Olha que interessante, e eu trouxe esse estudo justamente porque eu acho que embora a Rússia ela tenha uma cultura muito diferente da nossa, o padrão eu não vejo como sendo tão diferente. Obviamente, para validar isso, nós teríamos que desenvolver uma pesquisa, replicar essa pesquisa aqui no Brasil. Entretanto, serve de inputs e de reflexão, mesmo que não tenha sido exatamente no nosso contexto, porque eu julgo que faça sentido. Bom, vamos lá. Gastos. Como que rico gasta e como que pobre gasta? Rico, a maior parte dos seus gastos é com moradia, lazer e serviços. Serviços domésticos, contratação de serviços, né? Pobre, maior gasto dos pobres é com alimentação e menor com gasto de lazer. E aí aqui eu já começo a chamar a atenção. Já falei isso sobre isso no início do podcast, mas acho que vale chamar a atenção. Quando a gente fala sobre alimentação, eu, Jéssica, como alguns aqui já conhecem, né, essa história, eu já contei que no meu mestrado eu fiz a minha dissertação com beneficiários do programa Bolsa Família e que eu fui nas casas das pessoas, né, eu vivenciei aquilo. Nós pesquisamos 595 pessoas e 595 pessoas nós indo lá, visitando, sentando do lado, conversando, discutindo. O que acontece? Eu percebia muito isso, do tipo assim, eu não gasto com nada, mas eu gasto com alimentação. Só que tu entende que esse gasto com alimentação não é um gasto, tipo, um gasto que seria necessário. Eles extrapolam o gasto com alimentação, porque é como se fosse o único refúgio que tu não tem consciência pesada. Ah, mas é com comida, e aí eu vou lá e gasto. Então, não é que, obviamente, né, se a gente for pensar dentro da estrutura de orçamento, óbvio que a alimentação vai tomar mais conta, porque proporcionalmente eu vou ter que comer mais ou menos a mesma quantidade, só que como ganha menos, proporcionalmente vai representar mais. Isso é óbvio, né? Tenhamos essa capacidade também de... Porque senão depois vem nos comentários, ah, mas é porque não sobra pra outra coisa, por isso que gasta um monte. Proporcionalmente, óbvio que vai ser mais. Mas o quão mais e o como é necessário e o quão é desejo. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente pensar de alocação de recursos. Será que eu não estou gastando muito com alimentação para além do que seria necessário? Pense na sua condição. Eu e o Gui, a gente economizou muito em comida depois que a gente organizou essa coisa de marmitas e deixou tudo, assim, na semana pré-pronto, sabe? Pré-pronto não, a marmita tá pronta. Mas a gente sempre trabalhou com marmitas
mas por vezes a gente, nas outras refeições, não tinha as coisas organizadas, tipo janta principalmente, sabe? E, nossa, é terrível, tu não ter janta pronta, tu vai chegar de noite, cansado, e tu não vai ter paciência pra cozinhar, tu vai gastar dinheiro comprando iFood, vai comer mal, vai sair da rotina alimentar adequada e vai gastar muito mais. E óbvio, né, dependendo da condição financeira, a pessoa não vai gastar com iFood, mas vai gastar mais do que poderia ou do que precisaria se tivesse organização. Acho que para comida, organização é uma das coisas principais para gastar menos e comer melhor. Mudança de consumo, sempre quando parte, né, de uma crise, isso foi legal desse estudo, porque eles conseguiram acompanhar várias crises acontecendo. E sempre quando acontece uma crise, o que eles conseguiram identificar é o que os ricos, eles se mantêm ali para a sobrevivência e depois voltam a investir em desenvolvimento. E pobres, eles vão só seguir investindo no que seria o básico, né? Comida, transporte e contas básicas. Então, tipo, meio que o padrão básico. Poupança, ricos aumentam a poupança, pobres não têm poupança e por vezes se tem algum dinheiro em casa. Uso do crédito, os ricos, eles usam o dinheiro para se desenvolver e um ponto importante e que não é muito bom, que eles colocam aqui, é que por vezes os ricos em crises pegam crédito para manter padrão de vida. E os pobres também, para manter padrão de vida, mas não no sentido de manter um padrão de vida luxuoso, mas no sentido de sobrevivência. Inadimplência. A principal inadimplência dos ricos é com hipoteca e ela é em torno de 2,1%. Olha só, a inadimplência dos pobres é 19%. E o principal fator, diferente dos ricos que é em hipoteca, é com consumo. Então, os empréstimos de consumo, eles ocupam bastante lugar nos pobres. Isso é bem relevante também, por quê? Porque muitas vezes pessoas nessas condições, elas acham que a única forma de elas terem acesso às coisas era fazendo dívidas, né? Ah, eu quero comprar um tênis, preciso parcelar. Eu quero isso, preciso não sei o quê. Eu quero... E aí sempre tem uma boa justificativa, entre aspas, para querer comprar alguma coisa que não teria condições ainda. E aí ela vive antecipando o prazer que não pode pagar. Resultado, se eu antecipo muito prazer que eu não posso pagar, eu me endivido. Se eu não tenho condição de pagar, eu viro inadimplente. E isso vira uma bola de neve interminável. Então, olhar para isso e querer mudar isso é um fator muito importante. Não queira antecipar prazer que tu não pode pagar, porque tu vai correr risco, aumentar o que dentro das finanças tradicionais a gente chama de risco financeiro, e vai fazer com que tu, por vezes, te torne inadimplente. Educação e saúde, os ricos gastam em torno de 4 a 5, os pobres menos de 2%. E gastos essenciais com cantas e transportes, os ricos gastam mais no dia a dia, né? Só que tudo tá em dia. E os pobres gastam menos, mas têm inadimplência. Mas proporcionalmente eles também gastam bastante, né? Com essas contas essenciais, transportes e tal. Dessa construção toda, né? O que o artigo traz de resumo? Passei a folha aí na frente da câmera. Meus super roteiros, obviamente em papel. O que o estudo nos traz de resumo desse contexto? Que os pobres, eles têm uma tendência muito natural a transformar desejo em necessidade. E o exemplo clássico disso é justamente essa dívida, essa inadimplência ampliada com o consumo. Então, eles conseguem provar isso. Inclusive, eles dão um exemplo da crise de 2017, 2014 e 2017. Eu não sei exatamente que crise foi essa na Rússia, mas eles sinalizam que existiu essa crise de 2017 a 14 e que em apenas 2 anos eles voltaram a consumir mais e ter mais dívida de consumo, só para manter o padrão de vida, né? Então, que mesmo diante de crise, por vezes a dívida e inadimplência por consumo ela não é maior. E eu acho que isso a gente tem que pensar muito, sabe? Porque se a gente for ver no Brasil, os dados que a gente tem da pesquisa da inadimplência, que sai todos os meses, pesquisa da inadimplência e endividamento do consumidor, que é a PEIC, né? Se a gente olha os dados dessa pesquisa,
nós vamos perceber que mais de 80%, normalmente fica ali em torno de 82% das pessoas no Brasil que possuem dívidas é com o cartão de crédito. E o que é o cartão de crédito? É óbvio que é dívida de consumo. É o tênis, é a televisão, é a máquina de lavar, e aí vai dizer assim: "Ah, mas são necessidades básicas". Sim, mas são necessidades básicas a que ponto? Será que a gente não tá transformando uma coisa que é um desejo numa necessidade básica? Será que ter uma televisão de 50 polegadas é realmente uma necessidade básica? Eu nem televisão tenho na minha casa. Na verdade eu tenho uma de 32 polegadas, que deve ter uns 10 a 15 anos. Eu não tenho televisão em casa. Então será que isso é realmente uma necessidade ou um desejo? Ah, mas uma máquina de lavar é importante. Tá bom, mas tu precisa ter uma máquina de lavar que lava e seca que custa 3.000? Será que tu não pode ter a máquina mais simples que custa R$ 1.000 e que em 6 meses tu consegue te organizar e não fazer uma dívida pra comprar essa máquina? Ah, mas é que esta máquina, isso e aquilo. É essa reflexão que a gente tem que fazer, sabe? Quando tu começar a te dar essas justificativas, ah, mas é porque essa máquina é boa, porque isso, porque aquilo, gente, é só pra lavar roupa. Não é sabe? Tu não precisa a melhor máquina do mundo. Só tacar tuas roupas ali pra tirar o cheiro do corpo. Não precisa uma um robô estrela, é que nem esses dias eu dei aqui no podcast o exemplo do gelo, né. Tu não precisa de uma geladeira que bota gelo na porta, entendeu? "Ah, mas é porque é muito legal ter uma geladeira que gospe gelo na porta". Tá, mas isso vai mudar a tua vida? Então, essa reflexão de onde a gente aloca o nosso dinheiro, ela é importante que seja feita. E esse estudo ele mostra que os pobres eles tendem a transformar muitos desejos em necessidades, e que isso só amplifica o quão pobres eles vão se tornar e se manter, né. Outra coisa importante é que não há poupança entre os pobres, isso é um ponto muito importante de nós percebermos, e quando a gente for discutir agora o último artigo sobre comportamento vai ficar mais claro, porque uma das únicas formas que você vai ter de se proteger da escassez, e eu vou discutir muito sobre isso no workshop de escassez que começa no dia 28/4. Não sei se você está sabendo, mas no dia 4/5 nós temos aí o lançamento, né, da segunda turma da formação em finanças comportamentais. E antes eu sempre faço algum workshop útil, porque se eu vou disponibilizar algum conteúdo, eu julgo que é importante disponibilizar alguma coisa útil, né, que realmente vai fazer com que aquilo gere uma contribuição na vida das pessoas, porque senão eu tô perdendo tempo e a outra pessoa que tá assistindo também. E aí o que eu decidi fazer dessa vez foi um workshop de escassez, que começa no dia 28/4 agora, e no dia 4/5, no domingo às 17 horas, a gente tem uma live ao vivo, e aí eu vou fazer a abertura da segunda turma da formação. Então temos do dia 28 ao dia 4, workshop de escassez, a partir do dia 4, abertura das inscrições da formação. Se você quiser participar do workshop, você pode já se inscrever aqui no primeiro link na descrição, tem a descrição da formação, você pode, colocando teu nome na lista de espera da formação, você já participa do workshop. Também daria para se inscrever direto no workshop, mas tanto faz o caminho que você escolher, os dois levam ao mesmo lugar, né. Tem um artigo que diz isso, né, todos os caminhos levam a Roma. Então você pode deixar seu nome aí na lista de espera da formação, que você também vai receber todas as instruções do workshop. E justamente no workshop, uma das coisas que eu vou discutir mais a fundo é essa questão de quem tá, né, numa situação de pobreza, de escassez, de não ter poupança. E que ter poupança é uma das soluções para sair da escassez. Por quê? Porque te cria folga. Quem não tem essa folga financeira, qualquer situação te coloca em risco de ruína. Se tu tem, tu cobre aquilo ali e segue a vida. Então, o não ter poupança, né, essa distinção de gasto de pobre e rico e não ter poupança para o pobre, é uma coisa que fortalece ele entrar dentro desse ciclo da escassez. E por fim, né, a elevada inadimplência. Então, a inadimplência é algo que realmente prejudica, porque vai fazendo com que as coisas virem uma bola de neve. Essas são as evidências desse estudo que foi feito na Rússia,
de 2000 a 2017 a coleta de dados. Então, um estudo que já nos dá vários insights, principalmente essa questão de gasto de alimentação, essa construção de desejo e necessidade, de por vezes fazer dívida de consumo, de não ter poupança e de elevado nível de inadimplência. E a gente entra num último estudo, mas não menos importante, que vai olhar mais para o comportamento, né? Ok, eu entendi onde está a alocação dos ricos e pobres, entendi já um pouco de comportamento, mas como que eu detecto, deu trava-línguas, onde que eu detecto e desafios que eu preciso, por vezes, melhorar, né? E aí a gente volta ao exemplo que eu iniciei esse podcast dando. Você ganhou R$ 1.000, você pode ou comprar um telefone, que tá quebrado o seu, ou você pode antecipar a sua reserva. Qual é a sua decisão? O que esse estudo nos diz, que não é um estudo empírico, é um estudo teórico, o artigo, como sempre, tá na descrição, os 3 que eu tô mencionando aqui estão na descrição, o que ele nos sugere é o seguinte, que as pessoas ricas, elas optariam pela opção de antecipar a reserva. As pessoas pobres antecipariam o prazer imediato. Esse estudo ele diz o seguinte, que sempre, se nós formos pensar em consumo, o rico, ele prioriza investimento em coisas intangíveis. Por que intangível? É o rico, né? Não o rico aquele. Aí tu pensa assim, mas o fulano é rico, daqui a pouco ele é rico de aparência, mas ele não é rico. Rico que eu digo é realmente ter segurança financeira e liberdade. E isso, por vezes, não significa ter fortunas. Pode ter uma pessoa com fortuna e não ser rico. Nessa ótica subjetiva, né? Aqui, o que ele diz é, nessa ótica subjetiva, o rico é aquele que tem segurança e liberdade financeira. E ele vai estar muito mais preocupado em investir em coisas intangíveis, ou seja, não visíveis para os outros, do que coisas visíveis para os outros. Então ele vai ser aquela pessoa que vai investir na reserva de emergência, que vai investir no longo prazo, que vai pegar e construir uma alocação de carteira, que vai garantir para ele renda passiva. Então todas essas preocupações o rico vai ter. O pobre vai priorizar a recompensa imediata. E aí tem vários motivos pelos quais o pobre vai fazer isso, e um deles é justamente vindo, né, da teoria da escassez, a questão da largura de banda, que nós também vamos discutir mais a fundo no workshop de escassez. Então é nós percebermos que esse imediatismo, que nada mais é se comparar com o estudo anterior que nós estávamos comentando, essa transformação de desejos em necessidades, faz com que esse ciclo de pobreza não acabe nunca. Então, eu julgo que este é um dos piores comportamentos que um pobre pode ter. É sempre estar focando em recompensas imediatas. Então, quando a gente olha para o tempo, o rico foca no longo prazo e no retorno. O pobre foca no curto prazo e no prazer imediato. Isso é uma questão que gera, né, uma distinção, um distanciamento muito grande entre essas duas, entre aspas, figuras. Tolerância ao risco, eu falei inclusive no final do último episódio sobre isso, né, os riscos eles têm uma tendência maior a aceitar uma tendência maior em aceitar risco, enquanto os pobres eles não aceitam, até porque eles têm uma aversão à perda ainda maior. A perda ali, ela pode levar à ruína, né? Cooperação, os ricos, eles cooperam menos do que os pobres, a depender da amostra que ela é verificada. Só que tem um ponto importante aqui, né? Essa menos cooperação, ela tá diretamente ligada com medo de se expor. E quando eu li isso, fiquei pensando numa coisa que o Gui me contou, né? Que teve uma influencer, que teve um cara que invadiu a casa dela, tipo, louco assim, né? Que queria casar com ela e tal e tal. E o quanto não existem essas loucuras, assim, e o quanto daí as pessoas que vão construindo uma condição de vida maior não ficam com medo de se expor e de, por vezes, cooperar, porque essa exposição pode colocar eles em risco. Então, eu fiquei levando em consideração essa pessoa que passou por isso e achei que as preocupações do Gui, às vezes, são interessantes e que eu devo me preocupar também. Exatamente com essa questão de se expor menos, né? E isso
por vezes vai fazer com que tenha uma menor cooperação, porque tu não vai querer te expor. Então é um ponto interessante. Ricos são mais abertos a novidades, pobres são mais reativos e conservadores. E por fim, mas não menos importantes, ricos têm um maior senso de controle, né? A gente já tem um episódio aqui que fala sobre locus de controle interno. É aquela coisa de olhar e dizer assim, a responsabilidade do resultado da minha vida é minha, então eu vou dar jeito de resolver. O pobre vai olhar e dizer assim, não, alguém vai fazer por mim, eu vou sentar e vou esperar. Então, ter essa mudança de comportamento é muito importante para ir rompendo com esse padrão e fazendo com que se afaste de um comportamento que vai fortalecer a tua pobreza e não vai te aproximar da riqueza. Em resumo, esse artigo ele diz então que rico é orientado para o futuro, mais risco e investe em necessidades menos visíveis, né? Eles são menos imediatistas. E os pobres priorizam necessidades urgentes, comportamento de retorno imediato. Essa palavra, ela é muito importante. Prioriza comportamentos urgentes. Quanto na hora de tomar as suas decisões com seu dinheiro, tu não está só focando no que é urgente, esquecendo de fazer um planejamento, esquecendo de definir quais são as tuas prioridades, esquecendo de ter uma hierarquia dessas prioridades, e aí tu sempre foca no urgente. Ah, mas é que agora eu tenho que pagar tal coisa. E aí, o que seria prioritário, tu nem lembra que existe. Eu acho que isso é um dos grandes pontos de reflexão dessa discussão, onde ricos e pobres alocam seu recurso. Que se nós tivermos essa capacidade de olhar para onde a gente está gastando o nosso dinheiro e sermos menos focados no presente, construção de futuro, a gente constrói uma vida melhor. Então, eu espero que essas distinções que eu trouxe aqui façam com que agora, voltando para a questão que a gente começou lá no início, tu pense, não, é melhor eu antecipar a reserva e deixa o telefone, porque eu ter um telefone não rachado não vai mudar minha vida. Então é melhor eu, por vezes, antecipar a segurança do que simplesmente querer trocar um telefone. Ai, Jéssica, mas tá quebrado, é horrível e tal. Manda arrumar, tipo, troca a tela, sei lá, sabe? Mas não tem porquê tu sempre, todo momento, estar à mercê do consumo e esquecendo do que mais importa, que é a tua segurança e a tua liberdade. É como se você estivesse sempre focando naquilo que tu quer ter e nunca focando naquela estrutura que tu quer ser. Então, tu vai esquecendo de si e isso vai fazendo com que tu te afaste da vida que vale a pena ser vivida. Então, entre consumos de ricos e pobres, consuma como rico. Jéssica, isso vai me tornar rico? Sim. Tenha um comportamento com o dinheiro que caracterize um comportamento rico. Um comportamento de longo prazo, um comportamento sem gastar dinheiro com coisas que só para aparecer, um comportamento focado no que é prioridade e não no que é urgente, um comportamento que realmente vai te aproximar da vida que tu deseja ter. Tá certo? O meu muito obrigada. Passamos aí mais um episódio do podcast Mais Que Finanças. 132 episódios. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Lembrando mais uma vez, eu acho que já é a terceira vez que eu falo hoje, mas aqui é importante, né? No dia 28 começa o workshop de escassez, no dia 4/5, abertura da segunda turma da formação. Se quiser saber mais, tá aí na descrição, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.